O Educa Floripa está entrando no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente te leva para conhecer projetos e ações pedagógicas. E a gente inicia falando sobre a hora do recreio. Você pode até não saber, mas o recreio tem papel importante na rotina escolar. Além de ser um respiro para facilitar o processo de aprendizagem, esse momento também ajuda na socialização dos estudantes. Aliás, estudos revelam que a qualidade do recreio traz diversos benefícios. Nossa equipe visitou uma escola onde os próprios estudantes decidiram implantar atividades para tornar o recreio ainda melhor. Eita, tempo bom! Recreio é hora de descansar a cabeça, bater papo com os amigos, fazer um lanchinho. E afinal, o que mais é possível fazer entre um sinal e outro? Na Escola Básica Municipal José Amaro Cordeiro, no Morro das Pedras, foram os alunos, em assembleia, que votaram e implementaram várias atividades realizadas nos 15 minutos de recreio. São oficinas, atividades de corda, perna de pau e reserva nas quadras da unidade. Um projeto que recebeu até nome, Recreio Bom. Nélio, o Recreio Bom é uma iniciativa que partiu dos alunos. Isso. Eu sempre tive uma preocupação na questão da gestão democrática. Como que a gente pode fazer para as crianças falarem, mas não só falar, também achar uma solução para o problema que eles estão vivenciando na escola. E na assembleia, um dos grandes problemas era esse recreio sem fazer nada, só correr, ou todo mundo tá junto na mesma quadra, ou os grandes não respeitar os pequenos. Aí surgiu o Recreio Bom. O Recreio Bom é feito com monitoria dos alunos. Os alunos vêm no contraturno, organizam as crianças e o mais interessante é que há o respeito dos alunos. Todos os alunos da escola, eles respeitam os monitores e respeitam as oficinas e sempre mantêm e ficam certinho nas oficinas. E é bacana porque, assim, por exemplo, os ginásios que antes eram só ocupados pelos maiores, pelos estudantes maiores, agora, por exemplo, eles têm agendamento, né? Os pequenos também podem utilizar. Então, de primeiro a quinto ano, nossos alunos, os monitores vão em sala, eles entregam uma fichinha e explicam aonde que cada um vai estar. Então, assim, é direcionado. Não importa se você é maior ou você é menor. Todos os alunos vão estar direcionados nas oficinas e todo mundo respeita. E foi um processo que eu, enquanto gestora, eu achei que os alunos não iam abraçar. Mas eles abraçaram uma ideia, gostaram da ideia, já estamos modificando o Recreio Bom, aprimorando o Recreio Bom nas assembleias com todos os alunos da escola. Agora é muito bacana porque também traz a questão da responsabilidade, quer dizer, os próprios estudantes estão envolvidos nessa organização e nessa gestão, cuidando das oficinas e fazendo monitoria. Então desenvolve aí outras habilidades, outras competências nesse estudante. Isso, eles cuidam dos materiais, eles guardam os materiais, eles colocam os materiais nas oficinas e sempre que estraga o material eles vêm, conversam com a direção, conversam com a coordenadora, vão na sala conversar com os alunos, por que não teve o cuidado com o material, da onde que vem o dinheiro e não vai ter essa oficina, por quê? Porque não foi cuidado do material. Então, é responsabilidade, é disciplina das crianças, é organização, é questão de falar no público com as crianças. Então, o Recreio Bom, ele trabalha muito mais do que apenas o recreio. Ele faz com que as crianças desenvolvam várias habilidades dentro da escola. Então, a escola ela se torna assim, não é Nelly, direção ou equipe pedagógica. A José Amaro Cordeiro, ela é de todos, são dos alunos, dos pais, da direção, da coordenação, dos professores. Então é algo que transformou a escola desde o início da minha gestão. Então essa preocupação que eu tinha, que sempre assim, a José Amaro é nossa, é do Morro das Pedras. Então o que a gente vai fazer com que crie esse amor pela escola? Que todos pensem assim, não, é melhor para José Amaro, é melhor para nossa escola.
que eu sempre pensei, a Escola José Amaro é nossa, então como que nós vamos fazer com que os alunos também criem esse amor pela nossa escola? E foram através dessas oficinas, através dessas ações que os alunos estão desenvolvendo e cada vez mais eles estão criando esse amor pela nossa escola. É um laço afetivo mesmo, né, com o ambiente escolar. Agora não dá para deixar de falar que também diminuiu a confusão do recreio. Meu Deus, acabou as brigas. Claro, um acidente que outro sempre acontece. Mas assim, acabou brigas, acidentes, porque os monitores cuidam, os monitores já organizam. Se acontece algum acidentezinho, estava correndo atrás da bola, tropecei, os coordenadores, os monitores já levam para a secretaria, a gente já encaminha, faz todos os encaminhamentos. Então assim, foi um grande avanço, foi uma riqueza o Recreio Bom. E eu sempre gosto de falar, o Recreio Bom foi a iniciativa dos nossos alunos do 5º ano que a escola inteira abraçou. Um dos caminhos para uma educação atual e voltada para a vida real é ensinar conteúdos relevantes e usar estratégias mais dinâmicas em uma sala de aula. Um exemplo disso vem lá da Escola Básica Municipal Henrique Veras, da Lagoa da Conceição. No Laboratório de Ciências, os jogos fazem o maior sucesso entre os estudantes. 2 jogos diferentes, um dominó, onde os assuntos precisam se complementar, e um quiz de perguntas e respostas. Quais desses produtos não são recicláveis? Papel cartão, cartolina, papel carbono. Papel carbono. A cada 1 tonelada de vidro reciclado, evita-se a extração de quantos quilos de areia? 2.500, 1.300 ou 10? É a B, 1.300. Na coleta seletiva, qual é o tipo de resíduo que deve ser depositado na lixeira de cor preta? A. Resíduos radioativos. B. Metal. C. Madeira. Metal. Madeira. Eu ia errar também. E é assim, de forma divertida e dinâmica, que esses estudantes estão aprendendo sobre consumo consciente. Os jogos têm sido um recurso pedagógico eficiente em sala de aula. Luana explica quais são as regras do quiz e conta que ele ajuda na compreensão e na fixação do conteúdo. E ela tem que saber a resposta. Se ela não souber, aí é menos um ponto. E a gente vai ficando com pontos. Quem chegar a 10 vence. E cada pessoa fica com 4. Ou se a pessoa quiser fazer em dupla com a outra, por exemplo, eu estou em dupla com ela. Então eu leio e ela fala se está certo ou não. Então é bem legal, eu gosto bastante porque, como é que eu posso dizer? Ajuda a fixar o conhecimento, assim, a memorizar Sim. o conteúdo? Sim, quando a gente vai fazer de novo, várias vezes a gente já sabe, porque a gente já fez a mesma pergunta. O que vocês já aprenderam aí, descobriram de bacana? Do tempo da decomposição da garrafa PET, para onde é que vai o lixo, essas coisas. Bem legal. Os jogos são muito utilizados pela professora Patrícia, que procura diferentes alternativas conforme a necessidade do que precisa ser trabalhado com os estudantes. Nesse caso, os jogos ajudam a ensinar diferentes aspectos do consumo consciente, conhecimentos práticos e úteis para a vida. O que foi abordado? Vários temas, a importância da reciclagem, os tipos de resíduos, a cor dos coletores para fazer a segregação. O que é um tema que mais chama a atenção deles nesse momento? Assim, que tu percebe que desperta, assim, que eles ficam até... Eles ficam bem surpresos quando eles descobrem que a importância, para onde é que vai esse material que eles separam. Então, as pessoas que utilizam esses materiais conseguem fazer até uso financeiro dos catadores, a reciclagem de latinha, do vidro, porque esses materiais podem se transformar depois e devolve para a indústria. Patrícia atua no Laboratório de Ciências e conta que as aulas precisam ser cada vez mais dinâmicas e participativas. E é assim, trocando ideias, interagindo e se divertindo, que se constrói o conhecimento nos dias de hoje.
O Laboratório de Ciências é um espaço para eles colocarem a mão na massa, para eles aprenderem fazendo, e várias atividades acontecem aqui, né? Não só esses jogos de hoje. Sim. Conta pra A gente. gente faz experiências, então faz experiência de foguete, de vulcão. Tem experiência, agora quando a gente trabalha os seres vivos, a gente traz os animais, eles olham no microscópio, abrem, então é sempre uma alegria para eles poder estar interagindo. Vocês vão criando mesmo dinâmicas diferentes. Sim, a ideia do laboratório são as atividades práticas. O conteúdo teórico eles vêm com as professoras regentes e aqui é só a parte prática mesmo. E esse joguinho, vocês mesmos que produziram? Sim, esse nós compramos da internet, tem um professor de geografia que ele faz vários jogos, ele disponibiliza os PDFs, aí a gente imprimiu aqui na prefeitura, recortou, deixou prontinho para eles. Você estava me falando também de uma aula recente sobre que vocês trouxeram peixe. Eu trouxe um peixe para eles. Tem muitos alunos que são filhos de pescadores, até uns alunos se ofereceram para trazer um peixinho, queridos, e aí eles vêm, adoram. E aí, o que eles aprenderam? O que vocês... Sim, eles viram a importância das escamas para a proteção, para a natação do peixe. Romper com a compreensão racional relaciona-se com o imaginário e, por que não dizer, com o absurdo. Isso mesmo. O surrealismo foi um movimento que propôs uma nova linguagem estética, uma arte que desconstruiu a busca pelo sentido nas representações. Uma lição que pode trazer boas reflexões em sala de aula. Quer ver só? Cabeça de pato, corpo de mulher, perna de livros e pé de pato. Ou que tal cabeça de homem, corpo de sereia, pernas de homem e pés de polvo? No mural estão reunidas várias figuras inusitadas feitas por estudantes da Rede Municipal de Ensino, uma forma de estimular o imaginário e fugir da arte que busca representações racionais e formas perfeitas. Para trabalhar a criatividade dos estudantes, o professor Ricardo, aqui da Escola Básica Municipal José Jacinto Cardoso, trouxe para a sala de aula um jogo diferente, um jogo bastante antigo que chama Cadáver Esquisito. Professor Ricardo, essa ideia foi para trabalhar o surrealismo com os estudantes. Isso, exatamente. Surrealismo, que é um movimento artístico de vanguarda, né, do início do século XX. E eu achei que seria interessante trabalhar com eles, que eles conseguissem absorver esse conteúdo através de um jogo lúdico, né? E esse jogo já existia, né? Era um jogo praticado, inclusive, por artistas surrealistas, chamado Cadáver Esquisito, né? Que é um jogo de desenho em que 2 ou mais participantes se unem, né? E eles fazem desenho e depois trocam essas folhas. E aí cada um completa o desenho do outro sem o outro ver o que está sendo feito. Ele é feito em dobradura, então a folha dobrada e cada um vai... O participante desenha, depois quando ele termina a parte do desenho ele dobra e troca com o colega. E aí o colega continua o desenho dele sem saber o que foi feito, né? E aí por isso que saem essas figuras inusitadas, digamos assim, como essas que estão expostas. Isso, exatamente. Aí eu quis trabalhar uma das características do surrealismo, né? Que é a coisa do desenho automático e também das figuras inusitadas, das imagens absurdas. E quis quebrar um pouco essa coisa do desenho perfeitinho, né? Que muitos alunos ficam frustrados porque não conseguem fazer aquele desenho hiperrealista. E aí eu queria mostrar que é possível fazer desenhos interessantes também, seguindo essa linha. Assim, o surrealismo, ele é um movimento artístico que justamente trabalha com uma imaginação desconstruindo várias coisas, né? As imagens impossíveis. Fala um pouquinho sobre ele pra gente. Sim, é um movimento artístico que surgiu ali no início do século XX, né? Que teve vários expoentes não só nas artes visuais, mas também na literatura, na poesia, no teatro, no cinema.
E ele trabalha essa coisa do inconsciente, né, dos sonhos, das imagens absurdas, né, de construções artísticas, muitas vezes trabalhando o aleatório, né, de imagens inusitadas, e eu quis trabalhar essas características com os alunos. E aí mesmo o estudante que não tem aquele traço perfeito, né, aquele desenho perfeitinho, mesmo esse estudante ele pode criar coisas bem legais. Sim, com certeza, né? E foi uma atividade que eles se engajaram muito e eles ficaram surpresos, né? Porque como uma atividade bem útil, que você não sabe muito bem o que vai surgir, cria aquela expectativa, né? O que será que vai surgir? Será que vai criar uma imagem muito louca? Então isso é uma coisa que despertou bastante a curiosidade deles e foi bem legal de trabalhar. Como é que você descobriu esse jogo, Ricardo? Foi lendo uma biografia da Frida Kahlo, que era uma artista do surrealismo também, né? E lendo a biografia, eu vi esse jogo lá, que ela praticava esse jogo com outros artistas surrealistas também. Eu achei interessante, aí fui pesquisar e descobri bastante coisa. Vários artistas trabalharam com esse jogo, assim, né? E aí eu resolvi trazer para a sala de aula para trabalhar com os alunos. A geração de nativos digitais é constituída por crianças e jovens capazes de entender os recursos tecnológicos com muita facilidade. O comportamento dos nativos digitais reflete na forma como professores conduzem suas aulas e está mudando o processo de ensino-aprendizagem. Esse é o assunto do quadro É o Seguinte de hoje. É o seguinte, nativo digital. Para não se perder, o nosso último programa eu estava com essa camisa vermelha. Estou hoje com ela de novo para mostrar que não esqueçam aquelas 7 perguntas. Você que não assistiu, vai lá. É o último programa. Estou com a camisa vermelha. São 7 perguntas fundamentais para nós compreendermos o processo de educação, de ensino-aprendizado na sociedade do século XXI. A sociedade da inovação, da tecnologia, da criatividade, da modernidade. E no dia de hoje, eu quero fazer uma ligação com o programa anterior, falando de nativo digital. Eu tenho 50 anos. Quando meu pai me dava um joguinho, um carrinho eletrônico, alguma coisa de tecnologia lá na minha infância, primeira coisa que a gente fazia lá no Natal, por isso o vermelho, lá no Natal, abrir o presente. E a gente tinha que, depois de abrir, a gente ficava com alegria extraordinária, às vezes dá uma tristeza na sequência, porque o carrinho vinha sem pilha, né? Sem pilha, e não funcionava naquele momento. Mas o maior desafio, sabe qual era? Era ler o manual. Meu Deus! O manual às vezes vinha em outro idioma. A gente chamava o pai da gente, a mãe, né, a tia, para ajudar a ler o manual. Quem aqui não se recorda? Bem, quem tem aí 15, 16, 20 anos não sabe nem o que eu estou falando. Não sabe o que eu estou falando? Manual! Eu tenho 3 filhos, 15, 10 e 9 anos. Eles não sabem o que é manual. Quando eles baixam um joguinho novo, eles saem jogando. Eles saem jogando, é um nativo digital, é uma geração que nasceu, eu vou ousar dizer, sabendo. Não é bem essa palavra, porque não é sabendo, é que eles nasceram numa nova vibe. Eles vivem uma outra vibe. E eu perguntei um dia desse para um dos meus filhos, vem cá, como é que tu conseguisse baixar o joguinho e tu saiu jogando? Já está na 3ª fase. E aí ele me respondeu de maneira brilhante. Ele assim, como assim, pai? É o seguinte, eu baixei e joguei. Eu assim, tá, mas como é que tu sabe como joga? Ele assim, jogando. Eu assim, sensacional. Isso vale para tudo na vida. Você aprende fazendo. Você não aprende escutando. Você não aprende lendo e escutando apenas. Você aprende fazendo. Quem está me vendo, presta atenção. De coisas simples a coisas complexas. Você, quando aprendeu a nadar, o professor não deu aula teórica.
O professor não passou um manual para te estudar em casa. O professor falou, entra na piscina, querido, e começa a fazer assim. E assim você aprendeu mais depressa. O nativo digital, ele nasceu não sabendo. Ele nasceu fazendo. Ele está na sociedade do fazejamento. Olha, cuidado com a palavra, entre aspas, né? Nós somos de uma geração do planejamento. Essa geração de nativo digital é a geração do colocar a mão na massa, do fazer acontecer. Isso dá um impacto extraordinário numa sala de aula. Porque aquele professor que está no século passado dando aula expositiva, dando exemplo que vem na cabeça dele, pedindo para ler um manual que é o livro pelo livro, ele não consegue gerar aprendizado de impacto. E os nossos estudantes têm mais dificuldade de prestar atenção nessa aula, porque no dia de hoje, o estudante, ele quer sair na foto. Se você não está me entendendo, quando eu era jovem e aparecia alguém famoso, eu batia uma foto do famoso e guardava para mim. Hoje em dia, a gente pega e faz assim com o celular e pede para o cara ficar do lado. Ou seja, eu também sou ator do processo. Eu também quero ser o protagonista da ação. É por isso que a aula precisa ser invertida. Precisa ser invertida. É protagonista o professor, mas no século XXI, o protagonismo se dá pelo conjunto. O professor com os estudantes. Professor monólogo, século passado, não tem aprendizado de impacto e ninguém vai gostar. Quem sabe, nem o professor, porque dá problema na garganta. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Agora eu te convido para conhecer o Núcleo de Educação Infantil Elizabeth Nunes Anderle, que fica lá na Barra da Lagoa. Olá pessoal, eu sou a Graziela, eu sou diretora do NEM Elizabeth, estou aqui desde 2017. A nossa creche está localizada no bairro da Barra da Lagoa, um bairro tradicional aqui de Florianópolis. Eu vou apresentar para vocês a nova unidade. Sejam bem-vindos! Então, a nossa unidade é uma unidade nova, ela foi inaugurada em 2020. Um mês após a inauguração, a gente precisou se afastar por conta da pandemia. O ano de 2021, por conta de vários afastamentos, a gente não conseguiu curtir a creche. Esse ano de 2022 é o ano que a gente está conseguindo curtir a creche junto com as crianças, junto com a comunidade aqui da Barra da Lagoa. Então, a nossa unidade ela conta com 6 salas de atendimento. A gente ampliou o número de funcionários para 35 funcionários. Também ampliamos o número de crianças, onde a gente, na unidade antiga, a gente contava com 50 crianças, agora a gente tem 130 crianças matriculadas. As nossas salas são todas amplas, com ar-condicionado. Atendemos crianças do G1 ao G6. Aqui na nossa unidade a gente conta com alguns projetos diferenciados, como docência compartilhada, boi de mamão, a alimentação saudável, o projeto Horta e Meio Ambiente, onde toda a equipe se envolve nesse trabalho para poder dar o melhor para a criança. Então, como eu havia falado, a nossa comunidade é uma comunidade bastante tradicional e a nossa cultura do boi de mamão é muito presente aqui na comunidade. E além da gente contar com um boi tradicional, os personagens, a gente também tem a tartaruga que faz parte do nosso boi, por conta que a gente tem um projeto Tamara aqui na comunidade, onde a gente tem uma parceria bem legal. Então o nosso boi de mamão é o único boi de mamão que conta com a tartaruga como personagem dessa tradicional cultura da ilha. Então, esse espaço aqui, onde a gente tem um parque hoje, era um espaço que tinha a nossa unidade antiga. Essa unidade ela era um prédio bem precário, né? Um prédio de 30 e poucos anos. E aí, por conta da estrutura física, que não dava mais para suportar, né, a quantidade de criança que a gente tinha no momento, a gente ganhou uma unidade nova. Então aqui ficava a casinha, né, a casinha antiga, a unidade velha, e agora a gente conta, né, com uma unidade ampla, com 6 salas de atendimento, outras salas, né, de vivências. E para a comunidade em si foi uma obra muito importante porque, né, ampliou o número de atendimento de crianças.
E para encerrar o Educa Floripa, a gente confere o que aconteceu na primeira Mostra Cultural de Núcleos de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A exposição mostra um pouco do trabalho pedagógico que acontece nos NEINs e foi baseada nas vivências diárias de crianças de 0 a 6 anos. A Lei 10.639, de 9 de 1 de 2003, que inclui história e cultura afro-brasileira no ensino básico no Brasil, fortalece um processo de resgate e difusão de grandes personalidades negras da nossa história, como a professora, jornalista e deputada Antonieta de Barros, apresentada no trabalho do NEIN Morro da Queimada. Com essa lei, o quintal da educação infantil também passa a ser resignificado como um lugar de pertencimento e empoderamento das crianças negras, principalmente na partilha das histórias locais e lendas africanas através da oralidade, como propõe o NEIN Irmão Celso. Tudo isso constrói um olhar para um futuro mais acolhedor com as diferentes formas de ser e estar no mundo. Brincar não envolve necessariamente brinquedos acabados, com funções pré-determinadas. Walter Benjamin defendeu em seus ensaios que as crianças se apropriam dos resquícios do mundo adulto, constroem entre elas novas relações para produzir seu próprio mundo. Assim, tanto os territórios brincantes produzidos no NEIN Doralice Teodora Bastos, quanto os brinquedos não estruturados oferecidos no NEIN Jardim Atlântico são meios de encontros, preparados e organizados coletivamente para uma vivência dinâmica, estética e criativa. Nos territórios e com seus brinquedos não estruturados, a criança é a protagonista e conduz seu próprio ritmo de exploração e experimentação com as materialidades e a natureza. São muitos discursos que apartam o humano da natureza, legitimando a exploração desenfreada do que se concebe como recurso para o progresso. Mas, na educação infantil, crescer e se desenvolver enquanto ser humano é um processo que se dá em comunhão com a natureza. Somos natureza é um lema que surge nas atividades da Escola Básica Municipal Costa da Lagoa, cuja localização inspira a preservação tanto do meio quanto das manifestações culturais que se expressam nele. Nesta mesma linha, os NEINs Doralice Maria Dias e Pequeno Príncipe agregam o processo de aproximação à natureza, a descoberta de outras relações culturais que se desenvolvem no contato com a herança indígena, africana e açoriana. É nesse encontro com a natureza que podemos ampliar as múltiplas dimensões do ser. O brincar é afetado pela cultura, mas também afeta. São muitas as manifestações folclóricas que sobrevivem e multiplicam-se em formas e espaços por conta das apropriações que as próprias crianças fazem dentro e fora das unidades educativas. Essas apropriações constituem, inclusive, laços de integração intergeracional com as famílias e com as comunidades. Nessas apropriações, os elementos culturais são combinados com outras referências artísticas e manifestações em expressões corporais e materiais, como desenhos, colagens e esculturas.
Esse é um ciclo mais interativo, no qual o público é convidado pelos NEINs Doralice Maria Dias, Pequeno Príncipe e Escola Básica Municipal Costa da Lagoa a se inspirar nas produções expostas e interagir com os elementos expostos a fim de construir novas obras. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.